dois amores fundaram duas cidades. Duas maneiras de amar fundaram duas cidades. O amor de si até o desprezo de Deus, a cidade terrena, a cidade dos homens. E o amor de Deus até o desprezo de si, a cidade de Deus. Então o que nós estamos observando é que antes das expressões espaciais do mundo em que nós vivemos, nós estamos lidando com duas cidades no coração humano. Uma cidade antropocêntrica, onde nós somos o centro das nossas próprias ambições e onde tudo gira em torno dos nossos próprios desejos. E uma cidade onde Deus é o centro e a circunferência. E nós giramos em torno dele, e nós orbitamos em torno dele. Deus é o nosso sol e nós orbitamos em torno dele. Nós existimos a partir dele. Amores diferenciados, amores porventura então desordenados. A tese de Agostinho é que esses amores, esses desejos, essas ambições, elas fundam cidades no coração. E isso se transporta assim para os arranjos espaciais. Agostinho não está falando da igreja contra o Estado, não. Ele não está falando de cristãos contra não cristãos, não. Ele está dizendo que existem cidades misturadas no nosso coração. E o que define a estrutura política ou econômica de uma cidade não é necessariamente o partido político que ocupa o centro do poder, mas antes disso, as ambições e o objeto de amor do coração dos homens que têm posição de poder, que são capazes de influenciar as pessoas por meio das suas próprias decisões. Traduzindo então, sociológica e geograficamente, Robert Park disse no seu livro Controle Social e Comportamento Coletivo: a cidade é a mais consistente e, de modo geral, a mais bem-sucedida tentativa do homem de refazer o mundo em que vive, segundo os desejos do seu coração. Atentem-se à frase desse homem: a cidade, o lugar, o espaço urbano onde nós vivemos, não é fruto de espontaneidade, não é dado pelo acaso. A cidade é a mais consistente e, de modo geral, mais bem-sucedida tentativa do ser humano refazer o mundo segundo ele, de acordo com os desejos do seu próprio coração. Preste atenção na conclusão desse autor, que é um cientista social, não é cristão, mas tem um olhar muito claro a respeito de como isso nasce nas ambições e naquelas pessoas que têm poder de decisão para estabelecer organização ou desorganização do espaço urbano. Se a cidade é o mundo em que o homem criou, é o mundo também o qual ele está doravante condenado a viver. Assim, indiretamente, e sem ter nenhuma noção clara do sentido de sua tarefa, ou seja, perdido quanto ao seu sentido existencial, perdido quanto à dimensão do seu propósito, porque fomos colocados nesse mundo, ao fazer a cidade, o homem refez a si mesmo. Então, enquanto se produz o espaço na cidade, as pessoas são profundamente afetadas por essas formas espaciais, pelo local onde vivem, a ponto de ter determinado a sua expectativa de vida, a ponto de ter determinado os seus sonhos, a ponto de ter tirado de determinadas pessoas a dignidade e o sopro de vida para continuar a existir neste mundo. Nós estamos falando, meus irmãos, dessa perspectiva que graça e desgraça não são etéreas, não são mera essência, mas uma arquitetura da alma projetada sobre o espaço de acordo com corações humanos caídos, que ao projetarem-se no espaço, transformam as relações do homem, transformando o próprio homem. A cidade não é somente espaço físico, muita atenção nisso. A cidade é ordenamento de afetos, produzindo graça e desgraça. Os amores desordenados do coração do homem formam formas espaciais igualmente perversas e desordenadas, gerando experiências de privação de Deus e gerando experiências de abundância de Deus. Quando nós dizemos para alguém que Jesus é o nosso tesouro, a pergunta é: o que isso significa para aquela pessoa naquele contexto? Será que de fato ela vai entender o que significa Jesus ser o nosso tesouro
Qual a experiência que ela tem de acordo com o mundo em que ela vive e de acordo com os arranjos em que ela foi colocada, mesmo antes dela nascer, determinando a sua história, mesmo antes dela pisar os seus pés pela primeira vez na rua. João capítulo 10, versículo 10, Jesus está lidando com esses dois corações, mas não somente dois corações, dois amores, duas cidades, duas experiências de cidade no coração humano e no espaço geográfico. Convido a igreja então a fazer a leitura do versículo 10. João capítulo 10, versículo 10. Duas cidades. Diz assim a palavra do Senhor: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Repete comigo: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aqui nós temos um texto, meus irmãos, que é resultado objetivo do que está acontecendo no Evangelho de João, especificamente no capítulo 9. Nós precisamos entender a relação de Jesus com o capítulo 9 e por que ele está lançando mão desse ensino nesse momento do Evangelho segundo João. O que nós estamos observando é que existem duas disposições do coração que transformam a experiência das pessoas no mundo em que elas vivem. Em primeiro lugar, nós vemos na primeira parte do versículo a cidade do ladrão. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E a cidade do ladrão produz necessariamente uma arquitetura da desgraça. Então nós queremos examinar o versículo de acordo com as especificidades daquilo que Jesus está nos dizendo. Em primeiro lugar, o ladrão. Quem é o ladrão? Quem é esta figura a qual Jesus lança a mão e chama de ladrão? Jesus disse em alguns versículos anteriores: eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto entrarem antes de mim são ladrões e salteadores. No versículo 6 ele diz: Jesus fez essa comparação e eles não entenderam. Eles quem, igreja? Pergunta básica: com quem Jesus está falando? Se essa explicação não tivesse sido colocada em todo o discurso, nós não saberíamos de quem Jesus está falando quando ele está chamando um determinado grupo de ladrão. Um ladrão que vem somente para matar, roubar e destruir. Um ladrão que produz uma cidade da desgraça e uma arquitetura de formas simbólicas e espaciais que levam a pessoas a viver na desgraça, na desumanidade, na indignidade. Quem é esse grupo de pessoas? A quem Jesus se refere, pergunta básica para todo cristão, nós precisamos examinar o texto. Jesus está olhando a partir do capítulo 9, isso é uma sequência narrativa. Jesus está enfrentando, meus irmãos, um grupo social que se chama fariseus. Jesus está enfrentando a elite religiosa da época, e esses líderes religiosos ele chama de cegos. E pior do que uma pessoa cega, meus irmãos, que pode fazer mal para si mesmo, aqui nós estamos falando de pessoas cegas moralmente, pessoas que não enxergam o seu próprio pecado, pessoas que não admitem a sua própria fragilidade, pessoas arrogantes. Ele está falando de líderes cegos, líderes religiosos que não enxergam um palmo diante deles, mas ainda assim querem tomar decisões na vida das pessoas que influenciam os seus destinos. Nós estamos lidando com isso e Jesus está lidando com isso. Versículo 41 do capítulo 9, acompanhe comigo. Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. O pior tipo de cegueira, meus irmãos, não é aquela que nós admitimos a nossa capacidade, a nossa impotência, mas é aquela que permanece na arrogância. Nós estamos vendo no capítulo 9 a cura de um cego de nascença. Isso é sinal messiânico. Jesus cuspindo em barro, boca e pó na terra, sinal divino de que Ele é o Criador, Ele é o restaurador, Ele está dando autonomia para aquele homem que não enxergava. E eu quero fazer uma nota de rodapé, eu quero fazer um parêntese aqui. Jesus não está preocupado em convencer aquele homem de que Ele é o Salvador. Jesus é paciente, Ele está dando autonomia para aquele homem agora perceber quem Deus é. Durante o capítulo 9, Jesus não o pressiona. Quem pressiona aquele homem é a autoridade
religiosa, são os líderes religiosos da época. Jesus não cura o homem e diz: agora você tem que me aceitar. Jesus dá autonomia para as pessoas para que elas pensem, sem necessariamente terem gurus espirituais para dizer para ela quem Deus é e quem não é. Esse deveria ser o papel da igreja, mas existe uma liderança espiritual, meus irmãos, ou que arroga sobre si uma certa espiritualidade, que deseja ser mediadora de Deus, que deseja definir quem Deus é, que deseja nos guiar pelo medo. Então, pior que o cego, meus irmãos, é o cego investido de poder. Esse é o ladrão para Jesus Cristo. O ladrão para Jesus Cristo são líderes que não enxergam a sua própria fragilidade, são líderes que não enxergam o seu próprio pecado, são líderes que não são humildes, são cegos, arrogantes, numa posição de poder. E posição de poder, meus irmãos, e posição de comando capaz de influenciar a realidade das pessoas. O contrário de ladrão não é honesto na Bíblia. O contrário de ladrão é líder humilde. De acordo com esse texto, o que nós estamos observando é que a pior coisa que pode acontecer para a igreja, em primeiro lugar, que se transportará para as realidades afora da igreja, é aceitarmos que as nossas lideranças não somente sejam cegas, mas sejam arrogantes, não sejam humildes, não dialoguem, não conversem. O problema aqui não são pessoas falhas. O problema aqui não são pastores falhos, pastores humanos. O problema aqui não são religiosos, líderes religiosos, meus irmãos, que falham e que têm pecado. O problema é que são pessoas arrogantes, que se veem superiores aos outros e não enxergam o pecado em si mesmo. E por isso não são humildes. Pessoas que estão colocadas em posição de poder e que têm capacidade para mudar o destino das pessoas, para enclausurar elas na cidade da desgraça. Então quero dizer para os irmãos, a cidade da desgraça começa com a arrogância de seus líderes cegos. Líderes cegos não admitem erros, pois não são humildes. Se nós aceitamos esse tipo de liderança sobre a gente dentro das nossas comunidades de fé, nós aceitaremos outros tipos de liderança que nada se parece com Jesus fora das nossas comunidades de fé. Líderes cegos, arrogantes, não dialogam. Sabe por que eles não conversam? Porque eles são inseguros quanto às suas convicções. Pior do que lidar com uma pessoa que falha, com uma pessoa que tem as suas dificuldades, é lidar com uma pessoa que não dialoga, que não conversa, que não se abre, que não se arrepende. Esse é o pior tipo de líder religioso, que considera a humildade uma fraqueza, que considera arrependimento uma fraqueza. Esse é o ladrão. É gente que nunca vê culpa em si mesmo. É gente que anda com o pescoço erguido demais para enxergar o próprio pecado. É gente que não olha no espelho da doutrina e percebe a sua própria nudez. A igreja não pode aceitar que esse tipo de líder ocupe os espaços de decisão da sua comunidade de fé. Porque se ela aceitar, se você começar fazendo esse tipo de concessão aqui, você fará esse tipo de concessão em todas as outras áreas da sua vida. Você mergulhará na cidade da desgraça, numa arquitetura hostil, onde você é desumanizado o tempo inteiro. Eles não dialogam porque são inseguros quanto às suas convicções, eles têm uma profunda dureza cognitiva, ou seja, eles não aprendem nem mesmo que a verdade esteja colocada diante dos seus olhos. O ladrão representa todo um sistema de poder que interpõe-se entre Deus e o povo, aprisionando as pessoas na culpa, aprisionando as pessoas no medo. Perceba, meus irmãos, o grande problema para aqueles homens foi que Jesus tinha curado esse homem no sábado. Eles estavam preocupados com uma tradição. Eles estavam preocupados com algo que foi inventado pelo sistema religioso. Jesus aqui não é mais um empecilho, Jesus se torna uma ameaça àquele tipo de instituição que não quer colocar o milagre na vida das pessoas, porque não querem ver as pessoas de maneira autônoma, pensando sobre quem Deus é. Esses líderes religiosos, eles querem dizer o que você deve ou não acreditar a respeito de Deus. Eles querem comandar as suas ações, eles querem te fazer um curral dos seus próprios
seus próprios desejos. Eles querem transformar a igreja em uma manada de animais que não pensam, porque pensar é problema para esse tipo de liderança, porque pessoas que pensam, meus irmãos, avaliam, pessoas que avaliam são autônomas, e a autonomia produz um ambiente de diversidade, de questionamento, e um ambiente de uma crítica produtiva. Esses líderes não querem lidar com as suas frágeis convicções. Essa é a cidade do ladrão. O nosso grande problema não é ter pessoas que nos representam, que são frágeis, que são falhas. O nosso grande problema é ter pessoas que nos representam, que não são humildes para admitir os seus erros. Esse é o grande problema. E a igreja tem feito concessão em cima de concessão, porque ela aceita no púlpito esse tipo de gente. Ela vai aceitar em qualquer lugar da vida esse tipo de gente. Esse é o ladrão para Jesus, meus irmãos, não há como fugir. O texto é claro. Jesus está dizendo que esses homens são cegos. Cegos moralmente, cegos. Meus irmãos, existem pessoas cegas. Existem pessoas que não conseguem enxergar a si mesmo, mas não estão investidas de poder, fazem pouco mal, fazem mal a si mesmo e talvez as pessoas que estão ao seu redor. Isso é terrível, mas o problema é quando esses homens, eles estão investidos de poder, eles direcionam a vida das pessoas, eles enclausuram a vida das pessoas, eles têm uma visão de mundo tão dura cognitivamente, que eles não conseguem enxergar a diferença entre o Porto Real e o Beatriz. Se nós fizermos concessões, nós estaremos vendendo a nossa alma. Olha o que o texto diz: o ladrão vem somente. O ladrão não vem para outra coisa. A igreja não pode abrir precedente, a igreja não pode abrir concessão, a igreja não pode passar pano para quem fala em nome de Deus, mesmo falando em nome de Deus, mas é duro na sua consciência, não é arrependido, não é humilde. Nós não precisamos de mais líderes arrogantes, amém, igreja? Nós não precisamos de líderes que não dialoguem. Nós não precisamos de líderes que querem enfiar na sua cabeça a visão deles do que Deus deve ser. Leia o capítulo 9 depois. Quem faz pressão é o líder religioso, Jesus não. Jesus não. Jesus dá autonomia para a pessoa sem exigir que ela frequente a igreja dele. Deus dá autonomia para a pessoa, para que ela pense. O ladrão vem somente, ou seja, ele ocupa espaço, ele impregna suas características no mundo, ele não tem outra disposição, não se negocia com cegos, arrogantes e religiosos, não se pode fazer concessão com esse sistema. Quem negocia perde a alma. Esse tipo de gente usa a Bíblia para justificar sistemas de desgraça. Esse ladrão, meus irmãos, ele vem somente para roubar, matar e destruir. E aqui nós estamos entendendo que Jesus está usando de simbolismo, porque esses homens não estão diretamente, literalmente roubando, matando e destruindo, mas a maneira como eles enxergam Deus, a maneira como eles enxergam a religião, a maneira como eles prendem as pessoas nessas quatro paredes, formam um tipo de espiritualidade do medo, de culpa, de angústia, uma espiritualidade que não é de vida, uma espiritualidade que não apresenta alegria verdadeira, uma espiritualidade que tem medo do diferente, uma espiritualidade que tem medo de ouvir o outro, uma espiritualidade que tem medo de abrir os seus ouvidos, porque as nossas convicções são muito frágeis, porque nós somos cristãos muito frágeis, uma igreja, uma comunidade que prefere um acampamento do que ir para o mundo que Deus nos mandou, uma comunidade que prefere se enclausurar do que lidar com o ser humano real, com as suas demandas reais, com as suas questões reais. As pessoas se acostumaram a isso, as pessoas amam a cidade do ladrão, e a cidade do ladrão está dentro das igrejas de Araçatuba. Por isso nós estamos tão dessensibilizados com a desgraça nessa cidade. Por isso que nada mais nos atormenta, nós só queremos continuar vivendo a nossa vida na maneira automática. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Roubar, meus irmãos, tirar a identidade,
tirar a dignidade, tirar os sonhos, tirar a esperança, roubar o brilho dos olhos, matar, interromper o fluxo de vida, imolar no altar do Deus do coração qualquer expressão que seja de vida, violência explícita, simbólica, formas que produzem medo e insegurança o tempo inteiro, criação de ambientes inóspitos e ameaçadores à frutificação da vida e de toda multiforme, de toda diversa graça de Deus. Destruir, aniquilar sentido, pessoas que só vivem no automático, que não pensam sobre aquilo que estão fazendo e nem como estão vivendo, são mortos-vivos dentro da cidade, estão sendo esmagados pelo sistema que eles mesmos defendem tanto, estão tendo o seu suor arrancado, a sua vida arrancada, o seu sangue dilacerado por vampiros deste mundo, meus irmãos, estão vivendo e continuando a viver nesse moedor de carne, e a igreja também esse moedor de gente, é esse moedor de carne que tira a nossa alma, que nos faz ficar cansado com aquilo que Deus não pediu para que a gente ficasse cansado. A cidade do ladrão não está tão distante, meus irmãos. Jesus não está falando do prefeito A, B ou C. Jesus está falando dos líderes que ocupam os púlpitos, das concessões que são feitas. Não é apenas violência física, mas uma arquitetura hostil que nos desumaniza por completo. Essa cidade está no nosso coração e reproduz-se em nossas cidades. Não é sobre, meus irmãos, necessariamente infraestrutura, bens e serviços. Como diria a sábia e teóloga Dona Fátima, praça não. Eu quero no meu bairro projetos que acolhem a minha comunidade. Eu quero esperança para a minha comunidade. Eu quero ver as nossas crianças brilhando os olhos por aquilo que nós não podemos brilhar os olhos. Eu quero ver os meus filhos, como disse uma das mães, sendo muito mais do que eu fui. É sobre essas cidades serem organizadas ou desorganizadas para arrancar a alma das pessoas. A organização ou a desordenação das nossas cidades são projetos de poder, de corações ambiciosos, que querem manter esse moedor de carne funcionando, que querem enfiar as nossas vidas nesse moedor de carne, mas eu não me satisfaço com isso, porque Jesus disse a mim e a você, entre vocês não será desse jeito. Entre vocês não vai operar desse jeito. Eu não admito que vocês vivam desse jeito, porque não é para essa vida que eu criei vocês. Não é para serem moídos, não erem para viver sem pensar. Meus irmãos, mas o texto continua, e nós vemos que assim uma cidade construída no monte, assim luz para as nações, assim uma cidade onde as pessoas não são identificadas pelas suas fragilidades, ou as pessoas são invisibilizadas porque não tem nada a oferecer para aquele sistema. Assim uma cidade onde você não é nomeado pela tua falha, onde você não é nomeado pela tua fraqueza, onde você é chamado pelo teu nome e entendido a partir da sua complexidade. Há uma cidade de luz, meus irmãos, e há uma cidade de luz sendo levantada dentro da igreja do Senhor, da verdadeira igreja de Deus, o reino de Deus que opera não entre as quatro paredes, mas para além dessas quatro paredes, o Pai das luzes que vem derramando a sua luz sobre toda a cidade de Araçatuba, independente dessas quatro paredes. Nós precisamos sair pelas ruas e encontrar as pessoas de bem que têm sido abençoadas com essa luz por Deus, para que nós possamos juntar forças, igreja, para fazermos o bem pela nossa cidade, para que a nossa cidade seja verdadeiramente iluminada, meus irmãos, não para roubar, matar e destruir, mas com vida e vida em abundância. Amém, igreja? Você está aqui comigo essa noite? Você está prestando atenção nas palavras do Senhor Jesus? Existe a cidade do Cristo, existe sim uma arquitetura da graça, onde as formas representam as pessoas, onde os arranjos faciais fazem as pessoas se enxergar naquele ambiente, onde elas têm prazer de pertencer a um lugar, onde as memórias tomam um significado histórico, mas não somente histórico e espacial, onde as pessoas podem viver de uma forma inteira, de uma forma completa, onde elas não precisam
precisam viver esse fluxo interminável desse moedor de carne que se chama vida, para viver uma vida no ritmo correto, no ritmo da graça de Deus. Existe sim uma cidade e ela começa do seguinte jeito: eu vim, o texto diz, eu vim. Deus não fez somente uma proposta de arquitetura e confiou a execução humana. Deus não disse há um sistema ético ou arquitetônico que pode redimir a humanidade. Deus não disse existe um modelo de sociedade, de ideologia e de caridade que redime as pessoas. Deus disse eu vim, e Ele veio, meus irmãos, Ele habitou o tempo e o espaço. Jesus se fez geografia, Jesus se fez carne, Ele materializou-se na cidade da desgraça, para transformar a cidade da desgraça na arquitetura da graça, meus irmãos. Ele andou no meio de nós, Ele assumiu forma humana, Ele teve língua, Ele teve linguagem, Ele teve cultura, Ele transformou os ambientes onde Ele estava inserido. A geografia foi ressignificada, a história se divide entre antes e depois de Cristo. Deus habitou a nossa desgraça para transformar a nossa desgraça em esperança, igreja. Esse é o nosso Senhor. Ele não disse eu confio a vocês. Ele não disse vocês farão um determinado tipo de caridade que redime. No final das contas, meus irmãos, aquilo que fizemos enquanto igreja, enquanto instituto, estará debaixo da autoridade de Jesus Cristo de Nazaré, porque só Ele é o único nome que importa pelo qual as pessoas sejam salvas. Só Ele, meus irmãos. Somente Ele. A promessa que perpassa toda a Escritura, então, é: eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. Mas desde Noé nós ouvimos: e eu habitarei entre vocês. Eu vou transformar aquilo que é metafísico em físico, aquilo que é transcendente em material, a essência nas formas. Deus decidiu habitar a nossa vida para combater toda a arquitetura hostil produzida por corações cegos, afastados de Deus, por pessoas que querem tomar decisões que influenciam a vida das pessoas, mas sem qualquer humildade para ouvir. Aqui João, Agostinho e a geografia se encontram. O verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Aqui está a arquitetura da graça. Deus ocupou o espaço, Deus ressignificou as relações humanas, aprofundou os valores estabelecidos e espacializou o amor e a justiça, ressignificou a acessibilidade a Deus, nos deu autonomia, para não precisarmos de gurus ou mediadores espirituais, para que nós, por meio do Espírito Santo de Deus, pudéssemos dizer quem Deus é, pela nossa própria cabeça, meus irmãos. Não há nada mais lindo do que isso. Uma igreja que pensa. Irmãos que são livres para pensar e livres para questionar. Também são livres para confiar por amor. Eu vim. Mas com qual motivo, com qual objetivo ele veio? Ele veio para instituir uma nova religião. Ele veio para instituir uma nova máquina eclesiástica. Nós estamos aqui trocando uma escravidão por outra. Nós trocamos o judaísmo, que é a escravidão ao sistema da lei, pelo cristianismo, que é uma escravidão a novas liturgias ativistas. É essa a proposta de Jesus? Não, o negócio de Deus, meus irmãos, é vida. Jesus veio para que as pessoas tenham vida. Vida. Vida, meus irmãos, para que elas possam existir por completo. Jesus veio para que nós pudéssemos ser felizes por completo. Jesus não veio para fundar novas cerimônias, novas religiões ou uma nova moralidade. A missão de Deus é promover entre nós e a partir de nós ambientes de vida. A começar das nossas casas, a começar da nossa comunidade de fé. E não é qualquer tipo de vida. A palavra usada por Jesus é Zoe. Fala comigo, Zoe. Que nome bonito, né? Que nome lindo. Existe um tipo de vida no grego que é bios, e a vida biológica, orgânica, o funcionamento bioquímico do nosso corpo humano. Mas existe uma vida que abraça essa bios e que dá sentido a essa bios. Então, quando nós comemos uma manga gostosa, manga Adem, sabe aquela que nem tem fiapo?
o nosso corpo bioquimicamente processa os nutrientes que estão ali. E aquilo faz bem para o nosso corpo. Mas o que o texto está dizendo é que nós não estamos somente comendo a manga, mas nós estamos sentindo o gosto de vida. Nós estamos percebendo que Deus nos ama quando nós estamos comendo aquela manga doce, quando nós estamos subindo num pé de árvore, quando nós estamos em comunhão e em comunidade. A vida cristã não é consumo, meus irmãos. Você não está aqui para consumir uma pregação, para consumir uma igreja, para consumir uma programação. A vida cristã é do consumo para a comunhão, comunhão com o Senhor. E a vida eterna é essa, disse Jesus Cristo, que conheçam a Ti, o Deus verdadeiro, e conheçam a mim, a quem Tu enviaste. Essa é a vida verdadeira. Zoe significa pelo menos 3 coisas. A primeira, justificação, ou seja, a gente que teve perdoado seus pecados. Aleluia, igreja. Você não precisa ter medo das suas fragilidades. Abra-se para o diálogo, ouça esse mundo, abre o coração, igreja, para Araçatuba, mas para Araçatuba real e não para religiosa, para Araçatuba verdadeira, meus irmãos. Abra-se, igreja, porque vocês foram perdoados, vocês foram pacificados de sua culpa, vocês são chamados não servos, não escravos, mas amigos de Deus. Nós não precisamos de medo para ter como interlocutor, meus irmãos, a Edna Flor ou qualquer outra pessoa da cidade. Nós não podemos ter medo, igreja. Nós somos amigos de Deus, nós temos paz com Ele. Todas as culpas foram apagadas. Nós temos irmãos que nos ajudam e direcionam quando nós falhamos. Se nós ultrapassamos algum limite, nós temos uma comunidade de fé firme o suficiente para dizer: pastor, você ultrapassou o limite. Porque nós não estamos consumindo uma igreja. Nós estamos em comunhão com o nosso Deus e Pai. E por isso em comunhão com os nossos irmãos. Essa Zoe também significa, meus irmãos, regeneração. Você ganhou alma novamente. Lembra da manga? Lembra do beijo? Não é só uma reação bioquímica no nosso cérebro. Quando eu dou um beijo na minha esposa, quando eu vi a minha filha pela primeira vez, não só é uma reação bioquímica do meu corpo que me fez chorar. Aquilo ali é espiritual e divino, meus irmãos. É Deus dizendo para mim e para você que existe vida e vida em abundância. E vida por inteiro. Existe uma vida que não é consumida, existe uma vida que é comunitária, que é comunhão. A alma que volta a ganhar sensibilidade quanto às menores coisas da vida e que não está interessada em viver de êxtase em êxtase, em que não precisa de uma igreja que é um circo, porque está envolvido no próximo grande show ou no próximo grande evento da sua vida, que está vivendo de pequeno em pequeno, de pequenos momentos em pequenos momentos, meus irmãos. Nós estamos aqui não para transformar o mundo, mas para transformar os pequenos mundos que estão ao nosso redor. Porque a salvação habitou entre nós. A salvação é de baixo para cima e não de cima para baixo. É nos relacionamentos que se mudam histórias. É no tempo dedicado que se mudam perspectivas. Em terceiro lugar, devoção. Se deleitar na pessoa de Cristo a fim de viver única e exclusivamente para a glória de Deus. Nós não estamos mais aqui para viver em obediência. Nós vivemos pelo amor e por isso nós obedecemos. A ordem é muito simples, meus irmãos, mas faz toda a diferença nas nossas vidas. Nós não estamos aqui para seguir regras. Nós seguimos, meus irmãos, os princípios do Deus encarnado, do Cristo dinâmico, do Deus que se fez geografia no tempo e no espaço, porque nós não estamos apegados a não matarás. Nós não queremos o ódio, meus irmãos. Nós não queremos a ira. Nós não queremos a indignação tentando produzir a justiça de Deus. O nosso coração está cativo a um aprofundamento da ética deste mundo. Nós não estamos simplesmente não fazendo o mal, meus irmãos, a quem não nos faz o mal. Nós estamos fazendo o bem
bem a quem nunca deu nada para a gente. Nós estamos fazendo bem a quem um dia bateu na nossa face. Nós estamos amando quem não merece amor, porque um dia nós fomos objetos desse amor e nós nunca merecemos e nunca mereceremos esse amor. Por isso nós nos devotamos a Jesus Cristo. Por isso nós não caminhamos mais por medo, o inferno não mais precisa existir, porque nós somos apaixonados por Jesus. Uma das grandes características, meus irmãos, de uma comunidade que realmente está unida a Deus, é paixão por Jesus Cristo. É quando o nome de Jesus é falado no nosso meio, é bem explicado pela sua palavra, os corações se derretem. Não existe teimosia, não existe discussão, os joelhos se dobram. Porque há devoção e paixão no povo dele. Devoção por aquele que nos amou primeiro. E nós finalizamos com a própria finalização de Jesus Cristo. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aqui nós precisamos de muita atenção. Eu peço a sua atenção nesse momento final. Usualmente, dentro do mundo em que nós vivemos, pessoas que se intitulam cristãos confundem abundância com acumulação. Confundem abundância com excesso. Confundem abundância com aquilo que sobra. Não é o que Jesus está dizendo. Não é o que o texto está dizendo. O mundo em que nós vivemos está nos encorajando o tempo inteiro a vivermos sem limites. Totalmente sem limites em todas as áreas da nossa vida. E nessa sanha, meus irmãos, sem limites, maridos perdem esposas, esposas perdem maridos, pais perdem filhos, filhos perdem pais. Você perde a sua igreja, a sua comunidade de fé, porque você confundiu uma vida abundante com uma vida cheia de acumulação, cheia de excesso. O que há de errado, igreja, com viver de forma suficiente? Aonde estão as nossas ambições e o nosso coração? O que há de errado em viver com aquilo que é suficiente? Com aquilo que é verdadeiro? Verdadeiro é o tempo que você gasta com o teu filho. Isso é verdadeiro. Eterno é o abraço que você deu no irmão quando ele chorava. Isso é eterno. Nós não podemos entrar nessa onda, meus irmãos, de confundir a abundância com a acumulação. Sabe por quê? Jesus não está inflacionando a existência humana. O texto não está dizendo que nós devemos viver em excesso e viver dissolutamente da forma que nós queremos. Jesus não está legitimando o desejo insaciável. Quando a abundância é sinônimo de acumulação, o outro passa a ser um obstáculo. Preste muita atenção nisso, meus irmãos. Quando a abundância é sinônimo de acumulação, a pessoa que está ao seu lado vira o seu inimigo. Quando a abundância é sinônimo de acumulação, o tempo não é seu amigo, o tempo é seu inimigo. Você sente o tempo inteiro que não tem tempo para fazer as coisas, mas na verdade você só não tem tempo para as coisas eternas, porque você só tem tempo para os amores desordenados do seu coração. E quem vive esses amores desordenados vai aceitar líderes cegos com amores desordenados em todas as áreas da vida. Vai fazer projeções irremediavelmente iguais aos do seu próprio coração. Quem, meus irmãos, assume que abundância é sinônimo de acumulação, tem o seu corpo se tornando uma máquina. Mas quem já chegou aí perto dos 40 ou já passou, sabe que o nosso corpo não é uma máquina. Sabe que o nosso corpo, essa tenda que Deus nos deu, está se desvanecendo. Está se enfraquecendo. Alguns já perderam até o telhado. Momento tão sério da mensagem, né? Meu Deus, esse pastor não tem jeito.
O corpo é uma máquina, você não atenta aos sinais do seu corpo. Você não vê o seu corpo como uma obra orgânica de Deus, dado para a alegria e para o prazer genuíno de Deus. Você só enxerga o seu corpo como uma máquina, como um trampolim para os seus próprios desejos, para o teu corpo te levar aonde você quer. Quando a gente enxerga a abundância como acumulação, os sentimentos são resíduos. A gente não fica atento aos nossos próprios sentimentos, a gente se atropela. A gente mesmo acha que é frescura da gente ficar triste. A gente não pode ter tempo para ficar triste. Pastor, não tem tempo para ter depressão. Pastor, nunca pode se mostrar frágil diante da igreja. Eu já abandonei isso faz tempo, irmãos, graças a Deus. Mas talvez você tenha vivido desse jeito. Talvez você tenha vivido a cidade do ladrão e a tua alma já foi roubada faz tempo e você não se liga nisso porque você está insensível. Melhor é ter um punhado de descanso do que as duas mãos cheias de trabalho e aflição de espírito, diz Salomão em Eclesiastes capítulo 4, versículo 6. Verdadeira abundância não é ter em excesso. Verdadeira abundância é ter a vida cheia de Deus, cheia de irmãos, cheia de família. É poder partilhar os momentos mais duros da jornada dos nossos irmãos, até as maiores alegrias como a de ter um filho. Vida verdadeira, vida que tem sido ceifada nesses bairros ao nosso redor, vida que tem sido ceifada nas nossas casas. Todo mundo vive entre duas cidades. Todo o tempo histórico manifesta essas duas cidades muitas vezes misturadas. A igreja corre o risco, meus irmãos, de se tornar o atalho do ladrão, mas nós queremos nos tornar a porta do pastor, porque Jesus é a porta das ovelhas. Meu grande desejo, igreja, é que essa igreja se torne um portal celestial da Nova Jerusalém. Que Deus abra um portal celestial da Nova Jerusalém por meio de nós. Que a ética que opera no meio de nós não tem nada a ver com a ética desse mundo, que os nossos relacionamentos, mesmo não sendo perfeitos, assumindo as nossas fragilidades e as nossas fraquezas, possam ser relacionamentos verdadeiros. De verdade. Eu quero ser de verdade com os irmãos. Acho que nós temos que nos cansar e nos cansar de uma coisa, meus irmãos, nos cansar de sermos de mentira. Nos cansar de dissimulação. Há uma cidade construída na montanha, que é luz para as nações, que é luz para a tua vida, que é luz para o Porto Real, para o Beatriz, para o Luana, para o São José, para o Ezequiel Barbosa, para o Mão de Vinho, para as nossas casas. Feche os teus olhos.